Ó, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 15/10. Estamos aqui hoje gravando a aula do dia 13, segunda-feira 13, a segunda aula de História da Igreja, segunda e última aula desse módulo, né? E nós vamos falar sobre a divisão do reino, né? E o retorno do exílio. Essa aula basicamente vai ser isso: divisão do reino e retorno do exílio. Né? 2.1, divisão do reino. Você vai encontrar essa divisão em 1 Reis, capítulo 12. Após a morte de Salomão, o reino se divide em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Israel é liderado por Jeroboão e adota práticas idólatras. Judá, sob Roboão, também enfrenta problemas, mas mantém a linhagem davídica. A divisão política reflete a divisão espiritual do povo. É o início de uma longa fase de instabilidade em Israel. Para nós entendermos mais ou menos esse contexto do que é Reino do Norte e Reino do Sul, deixa eu tentar voltar um pouquinho só. Eu falei em uma das aulas sobre a divisão de Israel: hebreus, Israel e judeus. Hebreus compreende a fase de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó representam o tempo dos hebreus. Depois do nascimento dos 12 filhos de Jacó, Jacó havia passado a se chamar Israel. No Vale de Jaboque, ele tem um encontro com Deus e o seu nome é mudado para Israel. Então, todos os descendentes a partir de Jacó são chamados de Israel, porque ele recebe o nome de Israel. Então, Jacó tem 12 filhos, né? E esses 12 filhos representam as 12 tribos de Judá. Teoricamente, seriam 12 filhos, né? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, para nós termos uma compreensão um pouquinho melhor. Mas Israel entra no Egito. Do Egito, Deus envia um libertador, Moisés. Moisés morre, e após Moisés morrer, começa o período dos juízes, né? 14 juízes. Depois dos 14 juízes, começa o período dos reis. Reino começa com Saul, Davi, Salomão. Após Salomão, o reino se divide, como nós lemos lá no início, né? A nossa leitura. Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. O Reino do Norte, ele vai ser governado por Jeroboão, e o Reino do Sul por Roboão. Então, no ano 722, o Reino do Norte ele entra para o cativeiro assírio, e de lá ele não sai mais. É conhecido na história como o período das 10 tribos perdidas. E apenas como nação permanece o Reino do Sul, que eram judeus, né? Judá, Reino do Sul. Então, a partir daí, o povo é conhecido como judeu. Então, vamos lá, recapitulando: hebreus, Abraão, Isaac e Jacó, época dos patriarcas. Após Jacó, começa os israelitas, porque o nome de Jacó muda para Israel. E lá na frente, na divisão do Reino do Norte e do Sul, o Reino do Norte entra para o cativeiro assírio, 722 e não sai mais. Então permanece o Reino do Sul, que é Judá. Então o povo passa a ser chamado de judeus. Mas vamos lá. Como foi a criação das 12 tribos? As 12 tribos começam com Jacó. Jacó, na realidade, não teve 12 filhos. Jacó não teve 12 filhos. Jacó teve 13 filhos. E quais são os filhos de Jacó? Vamos lá. Os filhos de Jacó são, preste bem atenção. Cadê aqui? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José, Benjamim e, para fechar, Diná. Então você vai ver que Jacó não teve 12 filhos, Jacó teve 13 filhos, né? Jacó teve 13 com Diná.
mas são 12 tribos. De onde surgem essas 12 tribos? Talvez você fale assim, se você tirar Diná, logo vão ficar 12 filhos homens, e deles provém as 12 tribos. Aí nós encontramos uma segunda dificuldade, porque um dos filhos de Jacó se chama José. E não tem a tribo de José. Onde nós vamos encontrar o nome tribo de José? Não tem tribo de José. E outra de segunda dificuldade, Levi. Você não vai ver na distribuição das terras, eu vou colocar o mapa lá, a terra da tribo de Levi. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que o Senhor, ele foi a herança de Levi. Então Levi não recebeu terra, Levi recebeu a herança do Senhor. Então se eu tiro Levi, porque não tem o nome na distribuição das terras, Levi, tiro o Diná, porque também Diná não foi considerada, das tribos, porque ela era mulher, e tiro José, que não tem a tribo de José, a lista de 13 acaba caindo para 10. Mas são 12 tribos. São 12 tribos. Aí você me pergunta, e os outros dois? Gênesis 48, 5 vai dizer assim: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti ao Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Então, se eu tiro Levi, José e Diná, ficam 10 filhos. De 13 eu tiro 3, ficam 10. Então, quais são os outros 2 filhos que entraram para completarem as 12 tribos na distribuição da terra? Efraim e Manassés, filhos de José. Porque Jacó, em Gênesis 48, vai dizer para José: agora os seus filhos são meus filhos. Então, eles que entram na distribuição da terra, completando as 12 tribos de Israel. Tendo isso como base, nós vamos entrar onde nós começamos, Após a morte de Salomão, o reino se dividia em reino do norte e reino do sul. Aí, a divisão entre Israel e Judá, após a morte de Salomão, nós temos que entender que é mais do que um evento político, acaba sendo uma metáfora existencial. Se nós formos olhar a filosofia política de Platão, quando ele escreve a República, ele já advertia que nenhum homem deve governar se não for capaz de governar a si mesmo. Platão vai dizer: nenhum homem deve governar uma cidade ou um país se ele não for capaz de governar a si mesmo, E Salomão, apesar de ser o homem mais sábio, ele terminou governado pela sua própria glória. Ele se deixou ser dominado pela sua própria glória, E isso nos leva a refletir sobre a ironia do poder. E o que nos leva a refletir? Quanto maior for o homem, e quanto mais o homem se eleva, mais exposto ele fica à queda, E a divisão se deu exatamente por isso. Salomão, ele era o governante único, e ele deixou que a sua soberba, em muitos casos, crescesse, apesar de ser um homem muito sábio, cobrou impostos caríssimos do povo para suprir a sua necessidade financeira, os seus luxos na nação de Israel, porque na sua época Israel foi o país mais próspero do mundo. Alguns acreditam e levam até Salomão como um dos imperadores, porque vários reis desciam, como a rainha de Sabá, para conhecê-lo, mas ele não conseguia governar a si mesmo, Nós vamos ver vários exageros de Salomão, sacrificando seus próprios filhos a outros deuses para fazer pactos políticos, casando com mulheres idólatras, e por ele não aprender a governar a si mesmo, ele acabou deixando, teoricamente, um país, apesar de rico, muito rico, num conflito muito grande. Então, o Platão ele vai dizer na República que o homem, antes de governar qualquer coisa, uma casa, uma igreja, ou qualquer coisa, ele precisa aprender a governar a si mesmo. E, na realidade, o reino ele é um espelho de todas as civilizações fragmentadas pela busca do poder. O reino ele é um espelho de todas as civilizações que estão fragmentadas. E sempre é a mesma questão: busca de poder. Se você for ver, Roma não caiu apenas por causa dos bárbaros que invadiram, e bárbaros que os romanos acreditavam,
Era todos aqueles que não falavam a mesma língua, não tinham a mesma cultura que eles, não tinham a mesma educação, eles consideravam como bárbaros. Então, todas as nações que não falavam a língua que eles falavam, tinha a mesma cultura, a mesma educação, eles consideravam como bárbaros. Então, Roma não caiu pelos bárbaros, mas ele caiu simplesmente pela decadência moral interna. Havia uma decadência moral, por quê? Porque as pessoas que governavam não sabiam governar a si mesmas. E da mesma forma a Grécia, né? A Grécia não acabou sendo destruída pela espada, né, da Macedônia, mas pela rivalidade entre as suas próprias polis. E o que era polis? Polis eram as cidades. Eles mesmos guerreavam entre eles e por isso a Grécia caiu. Aí a pergunta hoje, eu quero terminar esse tópico com uma pergunta provocadora que diz: será que a divisão do reino não é também uma metáfora da divisão interior do ser humano moderno entre razão, desejo, fé e vaidade? Será que a divisão de todos os reinos, né, não é uma metáfora dessa confusão interior que o homem tem entre razão, querer saber porquê de todas as coisas, né, desejo de ter coisas que ele não pode ter, e ao mesmo tempo que ele quer razão para todas as coisas, ele acredita em muitas coisas e essa fé entra em conflito algumas vezes com a razão, e aí entra a vaidade do ser humano de querer ser superior? É uma pergunta que nós temos aqui para deixar. O ponto 2 é o Reino do Norte, Israel e a sua queda. Israel, como capital em Samaria, teve 19 reis, todos considerados maus segundo a Bíblia. A idolatria, injustiça social e desobediência aos profetas levaram à queda do reino pelas mãos dos assírios em 722 a.C. A população foi deportada e aos poucos que ficaram se misturaram com outros povos, originando os samaritanos. Israel desapareceu como nação. Toda a história de Israel, do Reino do Norte, teve 19 reis. 19 reis. Nem todos os reis foram da mesma dinastia, ou seja, da mesma casa. O que era dinastia? Uma casa, uma família. A família era considerada como dinastia. Então, a capital do norte, né, que Israel, teve 19 reis e nem todos os reis foram da mesma dinastia, foram da mesma casa. Houve reis que foram vencidos por seus generais, que foram mortos por seus generais, que eram de outras famílias. O Reino do Sul, ao contrário disso, a partir do primeiro rei, né, que foi Saul não, Davi, porque Saul era de Benjamim, vai seguir um mesmo complexo sistema administrativo patriarcal, a mesma família, a mesma dinastia. A partir de Davi, todos os reis que sucederam eram filhos dele. Filho, e morreu, e outro filho, e morreu, e o seu filho, o filho do seu filho, a partir de Davi. No ano de 722, Israel, a tribo do norte, foi levada cativo para a Síria. Os assírios colonizaram o Reino do Norte em 722 a.C. A população foi deportada para a Síria, entraram como cativos, como prisioneiros, como escravos na Síria, e de lá eles nunca mais saíram como nação. Entra o período que eu acabei de falar um pouquinho antes, as 10 tribos perdidas. E nesse cativeiro eles não saíram como nação, mas saíram como muitos indivíduos saíram de lá. Mas o que aconteceu é que eles se misturaram lá dentro. Eles casaram com os assírios, casaram com outros povos que estavam dentro da Síria, porque Judá não foi o único povo colonizado em 722, haviam outros povos. Então os israelitas se casaram lá dentro. E desse casamento misto, desse casamento misturado, surgiram os samaritanos. E nós vamos ver ali, João capítulo 4, nós vamos ver da divisão entre os judeus verdadeiros e os samaritanos. Por quê? Porque os judeus verdadeiros não aceitavam essa mistura. E por isso os samaritanos eles eram tão desprezados pelos judeus mais ortodoxos. E os samaritanos surgiram em 722 lá no cativeiro da Babilônia. Da Babilônia não, perdão, da Síria. Tá bom? Israel acabou escolhendo ídolos nessa época. Por que eles foram levados cativos? Porque eles deixaram que
que a soberba, que a idolatria entrasse no coração deles, né? Eles acabaram se tornando povos idólatras. E quando escolheram os ídolos e a idolatria, Deus levantou profetas e eles acabaram desprezando todos os profetas. Mas aí vem a grande pergunta: o que é idolatria? Idolatria não é senão a projeção do próprio ego em forma de objeto. É a projeção do seu ego, né? Aquele desejo de ser maior, de ter razão, de ser superior, e isso em forma de objeto. O filósofo Feuerbach, ele afirmou que a religião é a consciência do homem projetada para fora de si mesmo. Portanto, Israel não abandonou a fé, ele apenas acabou substituindo, ele acabou distorcendo a fé. Ou seja, os israelitas nunca deixaram de ter fé, eles sempre tiveram fé. Mas a grande questão não é ter fé, a grande questão é aonde a sua fé está sendo abalizada, onde a sua fé está sendo depositada. Deus, ele não aceita a idolatria porque a fé do ser humano deve ser unicamente voltada para Deus. Quando nós deixamos de adorar Deus como Senhor da nossa vida e colocamos outras coisas como mais importante do que o próprio Deus, isso se torna idolatria, se torna um objeto de adoração. Então Israel não perdeu a fé, ele apenas distorceu a fé. Nietzsche, aquele mesmo homem que diz que Deus está morto, né? Séculos depois de Feuerbach, ele vai afirmar que quando matamos Deus, nós criamos ídolos ainda piores para substituí-los. Ele fala que Deus está morto. Mas ele diz que quando a sociedade mata Deus, na realidade ele não para de ter fé. Ele simplesmente cria ídolos piores do que Deus para substituí-los. E pior, como assim pior do que Deus? Porque Deus, ele é justo. E o ser humano não é justo. O ser humano faz injustiça, e os seres humanos transgride a lei, e Deus é justo. Então, quando nós tiramos Deus, né, do centro de todas as coisas, nós criamos ídolos piores, que somos nós mesmos, entendeu? A Síria, que foi um instrumento do juízo de Deus sobre Israel, eles eram conhecidos pelos seus métodos brutais, né? Por exemplo, se você for ver aquele filme 300, o 1, não o 2, o 1, você vai ver que eles entravam na casa, matavam os homens e pegavam as mulheres e violentavam as mulheres, faziam brutalidades com as mulheres e pegavam os homens e penduravam nas árvores e deixavam eles apodrecerem lá, arrancavam a cabeça deles, colocavam na porta da casa. Era um método brutal de colonizar, né, de dominar as pessoas. Eles empalavam seus inimigos, né, e destruíam toda a cultura, tudo que eles acreditavam, toda a cultura. E se você for ver, ironicamente, o império que aniquilou a tribo de Israel, né, o reino de Israel, o reino do norte, ele também desapareceu. Mas a fé de Israel permaneceu. Então vem uma pergunta, uma reflexão. O que permanece quando o poder e as instituições caem? Talvez, como diria Seneca, a verdadeira grandeza não está em reinar sobre os outros, mas reinar sobre si mesmo. A verdadeira grandeza não está em reinar sobre os outros, mas reinar sobre si mesmo. Reinar sobre as nossas vontades. Tem um texto que vai dizer que aquele que quiser me seguir, Jesus falou, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. O negar-se a si mesmo é isso, é o reinar sobre as suas próprias vontades. O reino do sul, Judá, e o exílio babilônico, só apostila. Judá teve alguns reis fiéis, como Ezequias e Josias, mas também sucumbiu à idolatria. Profetas como Isaías e Jeremias alertaram o povo, mas foram ignorados. Em 586, Jerusalém foi destruída pelos babilônios. O templo foi arrasado e o povo levado cativo para a Babilônia. Esse evento foi um marco de juízo, mas também de esperança futura. Por quê? O exílio da Babilônia não é apenas uma punição de Deus para Judá. Não foi simplesmente uma punição. Mas também foi um processo filosófico de reconstrução de sentidos.
Ou seja, a nação foi levada, mas houve um processo de reconstrução no sentido de nação, de adoração a Deus, de busca a Deus. O povo se encontrou com Deus de novo no cativeiro da Babilônia. Parece até paradoxal, né? Agostinho de Hipona, ele vai escrever um livro chamado A Cidade de Deus, e ele vai dizer que Deus julga as nações não apenas por seus crimes, mas por seus amores. Judá amou mais o templo do que a Deus. Nós falamos sobre isso, né? E precisou aprender a buscá-lo sem muros, sem altares e sem poder políticos. Judá amou mais o templo, muito mais do que a própria presença de Deus. Então Deus permite que o templo seja destruído para eles aprenderem esse processo de reconstrução de fé. E o que seria esse processo de reconstrução de fé? Seria o processo de você voltar de novo às origens, né? E esquecer, resetar a sua mente que o templo era mais importante e direcionar, focalizar a sua fé em Deus de novo, naquilo que era abstrato, sem muros, sem altares e sem poder político. Na Babilônia acabou florescendo uma das formas mais puras de fé, que foi o monoteísmo, né? E o início da tradição sinagogal. Curiosamente, foi no cativeiro que o povo redescobriu o valor da palavra de novo. Como os filósofos estoicos, eles encontram sentido nas prisões do Império Romano. É interessante porque na Babilônia a fé voltou a ser pura de novo em Deus, não no templo, mas no próprio Deus, entendeu? E lá aconteceu o início das sinagogas, né, dessa tradição de sinagoga. Por quê? Porque o povo acabou perdendo a sua língua, não falavam direito o hebraico, muitos já não conseguiam mais ler a Torá, os escritos, não conheciam a palavra de Deus como deveriam conhecer. Então agora eles estabelecem a sinagoga para ensinar para o povo a palavra de Deus. Então foi exatamente no cativeiro, olha só a curiosidade, né? Foi no cativeiro, como escravos, que eles redescobriram de novo o poder da palavra, o valor da palavra. É paradoxal. Será que a nossa fé genuína só nasce quando tudo que é visível se desfaz? É uma pergunta que eu vou deixar para vocês. Será que a fé genuína só nasce quando tudo que é visível acaba se desfazendo? Vamos lá, o exílio da Babilônia, 586 a 538. O exílio durou 70 anos, como profetizado. Foi um tempo de dor, mas também de purificação. Durante esse período, o povo desenvolveu uma fé mais centrada na palavra e na oração. Os judeus passaram a valorizar ainda mais as escrituras, as sinagogas surgiram e a esperança messiânica se intensificou. Livros como Ezequiel, Daniel, foram escritos exatamente nesse período, tá bom? O filósofo Hegel, ele vai afirmar que a história é o processo pelo qual o espírito chega ao conhecimento de si mesmo. Essa construção dessa história, essa construção que vem dia após dia, reflexão após reflexão, né? Ela acaba se tornando um processo de conhecimento de si mesmo. É quando nós conhecemos a história que nós conhecemos a nós mesmos. Por que quando nós conhecemos a história, nós conhecemos a nós mesmos? Porque quando nós conhecemos a história, nós vemos os erros e os acertos. E nós trazemos esses erros e esses acertos para o nosso contexto cotidiano, para o nosso contexto de decisões, e nós passamos a nos compreender. Por quê? Porque Salomão vai falar que nada é novo, tudo já aconteceu debaixo do céu. O problema que nós estamos passando, as dificuldades que nós passamos, os desafios que nós passamos, dentro da história alguém já passou. Então, quando nós vemos a história e comparamos paralelamente a história com a nossa vida e a história de algum personagem, de alguma nação, como eles agiram dentro dessa história, qual foi o processo de construção dele, nós nos encontramos. E o exílio foi exatamente isso, né? O autoconhecimento de um povo. Quando o templo foi destruído, Israel passou a enxergar que Deus não estava simplesmente preso a um edifício
mas presente em cada exilado fiel. Aqui é o ponto. Eles entenderam que Deus não estava limitado ao templo, ao espaço físico, mas estava dentro de cada exilado, dentro de cada pessoa. É bem verdade que falarmos sobre liberdade hoje, no mundo em que nós vivemos, na época em que nós vivemos, muitas vezes é ser mal interpretado, porque as pessoas acabam transformando liberdade em libertinagem, em fazer o que querem fazer, não é verdade? Então, dentro dessa liberdade, o povo passou a enxergar que Deus ele não estava preso a templos, apesar do templo ser muito importante, a comunhão ser muito importante. Paulo vai falar sobre congregarmos, né? Sobre estarmos caminhando em uma igreja, sobre termos uma comunidade de fé, onde nós vamos crescer através dos ensinamentos, através da comunhão. Mas a presença de Deus não está simplesmente limitada a um edifício físico. Quando nós saímos da igreja, a presença de Deus sai conosco. Ela não está simplesmente dentro dos templos físicos, das comunidades cristãs, mas ele mora e habita dentro de nós. E isso que o povo de Judá, ele aprendeu, né? E é na dor que nasceu essa teologia profunda do judaísmo, que logo depois acabou, através de Paulo, fundando o cristianismo. E assim como Sócrates, né, não sei se vocês já ouviram falar, preferiu morrer a trair a sua consciência, Israel preferiu sofrer a negar a sua identidade. Eles sofreram, mas não negaram a identidade deles. Os escritos de Daniel e de Ezequiel são cheios de visões apocalípticas e por isso é considerado como livro escatológico. Eles podem ser vistos como um grito da arrogância dos impérios, um protesto ético semelhante ao que Kant faria séculos depois. Age de tal modo que a humanidade, tanto na sua pessoa como na pessoa de qualquer outro, seja sempre um fim e nunca um meio. Retorno do exílio e a restauração. Com o decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538, os judeus puderam retornar. Sobre Zorobabel, o templo foi reconstruído. Com Esdras, a lei foi restaurada. E com Neemias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Foi um período de reformas espirituais, com ênfase na fidelidade à lei, na separação e no pecado. Vamos lá. O retorno sobre Ciro, que foi o rei persa, que colonizou, que venceu os babilônicos e colonizou, é um dos grandes paradoxos da história. Por quê? Como um rei pagão pode ser usado por Deus para restaurar o povo santo? Como um rei pagão, porque Ciro era um rei persa, era um rei pagão, ele foi usado por Deus como um instrumento para restaurar o povo de Deus. Você vai ver ali em Isaías 44, 45, que o próprio Deus vai falar: e eis que levanto Ciro, o meu ungido. O próprio Deus vai chamar Ciro como ungido. Para quê? Para restaurar a nação de Israel, um povo pagão. Heródoto ele vai descrever Ciro como um governante benevolente. Apesar de ser pagão, ele era benevolente, né? Que respeitava os deuses das nações conquistadas. Ele não colonizava uma nação e trazia para dentro do seu país, que era a Pérsia, e obrigava aquelas nações a trocarem de sistema, de crença, para serem pagãos e adorarem as imagens, os deuses e a cultura deles. Não, ele trazia os povos, mas ele respeitava cada cultura, ele respeitava cada deus. E isso é uma postura, naquela época, muito rara, porque a maioria das nações, dos reinos que colonizavam, eles obrigavam as pessoas a adorarem, a mudarem todo o sistema de crença e adorar o Deus que eles serviam, né? Durante a reconstrução, Esdras e Neemias enfrentaram resistências internas. O povo queria reconstruir os muros, mas não queria reconstruir o coração. E essa tensão, ela sempre é universal. Nós vamos ver que é muito mais fácil erguer paredes do que nós reformarmos a nossa alma, né? O povo, quando ele volta,
para Jerusalém, eles querem reconstruir os muros. Por quê? Porque as nações entravam, invadiam, tomavam suas plantações, roubavam. Por quê? Porque não tinha um muro que limitava a entrada dos povos estrangeiros em Jerusalém. Então eles tiveram aquela urgência de reconstruir os muros. Eles não queriam que invadissem e roubassem eles de novo. Mas o problema não era reconstruir os muros. O problema eles reconstruíram os muros, mas não reconstruíram o coração, não reformaram o coração. E vieram com pensamentos idólatras, vieram com o antropocentrismo, né, que é sempre o homem ser colocado, suas prioridades serem colocadas. E essa tensão é universal. O que o povo de Israel fez, nós fazemos. É verdade, é muito mais fácil, isso é uma grande verdade, erguer paredes, né, construir uma boa casa, um bom templo, do que reformar a nossa alma, tirar de nós tudo aquilo que não agrada a Deus, tirar de nós tudo aquilo que não nos faz crescer como pessoas humanas, como homens de bens, como homens de caráter. E o povo viveu muito isso, entendeu? Houve depois disso o período interbíblico, que foi o silêncio profético. Entre o Antigo e o Novo Testamento, há um intervalo de cerca de 400 anos sem profecias registradas. Contudo, foi um tempo importante historicamente. Surgiram os fariseus, saduceus e a Septuaginta, tradução da Bíblia para o grego, e o domínio do Império Romano. Tudo preparava o cenário para a chegada do Messias, que se chama Jesus Cristo, né? Entre Malaquias e Mateus, houve esse período interbíblico, 400 anos aproximadamente, sem Deus falar com a nação de Israel. E isso foi um grande grito de Deus para a história, porque era Deus gritando aos corações dele que já não aguentava mais os pecados e as transgressões do povo de Israel e que já não conseguiria mais conviver com esses pecados. Então Deus deu esse grito do silêncio. Você já viu quando... tem até uma frase que o pessoal fala muito, que talvez a pior punição é um silêncio. Quando você faz o silêncio com uma pessoa, você se aborreceu com uma pessoa e você já não procura mais aquela pessoa, você já não dá mais ideia para aquela pessoa, já não dá mais atenção, como se aquela pessoa tivesse morrido. E isso é uma grande punição. E as pessoas acreditam que talvez essa seja a pior punição. E foi mais ou menos o que aconteceu. Deus não se direcionou à nação de Israel durante 400 anos por causa dos pecados e das iniquidades deles. Aí o filósofo Kierkegaard chamaria isso de a genuína fé. O espaço entre o que esperamos e o que ainda não vemos. Por quê? Porque durante 400 anos o povo aprendeu a esperar em Deus sem ver Deus falar. E isso é genuína fé. A genuína fé não é baseada em acontecimentos, em pedidos nossos, e quando nós pedimos as coisas vão acontecendo, e nós muitas vezes agimos como se Deus fosse o nosso empregado, né, que nós pedimos, ou o gênio da mágica, eu peço aqui, faço o meu pedido e Deus me responde. Não. A genuína fé não é mostrada através de realizações, mas é mostrada quando nós oramos e nada acontece, Deus não nos responde. Então Kierkegaard vai falar isso, que ali surgiu uma genuína fé dos judeus, porque Deus não se direcionava e eles ficaram ali firmes na fé deles. E foi nesse vácuo que floresceu o pensamento judaico-helênico, né? A filosofia grega e o Império Romano. 3 acontecimentos importantíssimos que vocês guardem aí, depois vocês podem dar uma olhada. O judaísmo helênico, a filosofia grega e o Império Romano. E foi tudo isso o cenário perfeito para o surgimento da fé que não dependeria mais de fronteiras, mas simplesmente de consciência. A tradução da Bíblia para o grego, a Septuaginta, foi o primeiro passo para que a palavra de Deus se tornasse universal. O mesmo idioma em que os filósofos como Aristóteles e os evangelistas escreviam suas ideias, porque foi um passo importantíssimo para a história. Quando Alexandre o Grande ele conquista uma boa parte do mundo conhecido, ele começou o helenismo. E o que era o helenismo? Nada mais era do que uma mesma língua e uma mesma cultura em todos os lugares que foram colonizados por ele. A ideia de Alexandre o Grande era, para onde quer que ele fosse, no país que ele havia colonizado, as pessoas falassem o grego, que era a língua dele, e tivessem a mesma cultura. Então a ideia dele era, aonde eu vá, eu vou me sentir em casa.
aonde eu vá, eu vou me sentir em casa. E isso foi o helenismo, uma mesma língua e uma mesma cultura no mundo todo, né? Aí surgiu a filosofia grega, os grandes pensadores, né? Os grandes pensadores da história, e o Império Romano. Aí o Império Romano, ele vem e ele começa a construir estradas, muitas estradas. Por quê? Haviam muitos motins entre judeus, né? Entre outras nações, então entre os próprios romanos. Então, se não tinha um sistema adequado de estrada, a locomoção até chegar ao ponto dos motins era muito demorada. Então agora Roma começa a criar estradas, muitas estradas. Para quê? Para essa locomoção acontecer de uma forma mais rápida. Então agora essa locomoção começa a expandir para todos os países colonizados por Roma. Então Roma conseguia se mover muito rápido, muito rápido. Aí entra o que a Bíblia vai dizer, se não me engano em Efésios, da plenitude dos tempos. Agora eles tinham uma mesma cultura, o mesmo idioma e um sistema de transporte rápido. E é nesse período que Jesus ele vem ali e se manifesta. Jesus, onde o que Jesus falava, os povos entendiam. Havia essa locomoção rápida, as viagens missionárias acontecem muito rápidas, né? Então essa era a plenitude dos tempos. E essa fé agora não dependia mais de fronteiras, né? Mas da consciência humana. A tradução da Bíblia, né, eu acabei de falar agora para o grego, foi a Septuaginta, aqueles sábios que se juntaram em um local e traduziram para o grego, né? Foi o passo para que a palavra de Deus se transformasse em universal. Por que universal? Porque agora, exatamente com o período helênico, helenístico, muitos povos falavam grego, que era a língua universal, como se hoje fosse o inglês. Então, quando eles transformam, que eles traduzem para o grego, né, os escritos, agora, aonde quer que o helenismo fosse predominante, as pessoas conseguiriam entender a palavra de Deus, né? E foi o mesmo idioma, né, que os grandes filósofos e os evangelistas escreveram. Então aí você vai ver o poder da palavra se tornar universal de uma forma muito rápida. E existe uma pergunta final. Será que o silêncio de Deus não é muitas vezes o convite para que o homem finalmente aprenda a escutar? Será que o convite de Deus ao silêncio não é para que o homem aprenda a escutar? E eu vou terminar agora com uma provocação aqui, uma conclusão provocativa e eu termino a aula. 40 minutos geralmente é um tempo. A história de Israel entre a divisão e o retorno do exílio é filosoficamente a história de toda a humanidade. Uma jornada entre a queda e a restauração, entre a idolatria, o ego e a busca pelo sentido. Como dizia C.S. Lewis, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É um megafone para despertar um mundo solto. Tá bom? Você que escutou essa aula, estuda. Você que puder estar presencialmente, é muito melhor, porque tudo isso que foi falado aqui nós discutimos, né? O acréscimo dos alunos e nós debatemos em cima daquilo que os alunos acham de experiência. Então a aula presencial ela é muito importante, tá bom? Escute, compartilhe com alguém que você quiser e convide alguém para fazer parte do nosso projeto, tá? Deus te abençoe.